Agora vamos fazer um giro informativo movimentando a equipe de jornalismo da Rede Alesp. Vamos convidar um jornalista, repórter, para participar aqui do jornal. Kate. Bom dia, Sérgio. Tudo bem? Bom dia, Caterina. Sou eu mesmo. Eu que estou aqui. Daniel, bom dia. Tá vendo como quando a gente tem ouvido absoluto, como é que é? Ouve tudo mesmo. É isso Tudo aí, bem, Sérgio. Caterina? Tudo Seja bem, bem-vindo, Daniel? viu? Tudo bem, e você, Bom Sérgio? dia a você. Bom dia a vocês. Bom dia aos nossos ouvintes e também telespectadores da nossa Rede Alesp. Temos Estava boas falando, notícias, Daniel, né? Temos boas notícias. Mas eu queria... Temos ótimas notícias. Aliás, para o estado de São Paulo também, né? Mas antes, eu queria até comentar contigo. Eu estou acompanhando aqui o jornal, vi a entrevista do médico, né? Nessa questão do sono, né? E eu achei interessantíssimo quando ele falou assim, você vê um médico falando assim, olha, tem que dar um tapa no cabelo, né? Eu achei muito legal. Mas essa situação toda aí do sono, eu passei por isso, viu, Daniel? Não sei se você chegou a passar por isso. Eu trabalhei durante 8 anos, mais ou menos, num horário, né, que era anormal, vamos dizer assim, né? E eu trabalhava durante a noite e na madrugada. Isso também, né, dá consequências ruins também para o sono, viu? Porque você perde o seu horário, né, biológico, né, que você está acostumado a dormir, entendeu? Eu fazia um horário na madrugada e fiz isso durante 8 anos. Aí uma vez eu fui ao médico e eu perguntei, falei, doutor, nessa situação tem como recuperar o sono? Né? Ele falou, não existe isso, né? O que acontece é que você perde o seu relógio biológico, quer dizer, você está acostumado a dormir num determinado horário, né? E isso acaba afetando, né, o seu organismo, não tem jeito, né? Ele falou, não tem como você recuperar esse sono. Então, durante 8 anos eu tive isso. E depois disso, eu dormia mais cedo, eu não consigo até hoje dormir no horário que eu dormia antes. Por quê? Porque, né, o meu relógio biológico foi para o espaço. E isso acontece também. Então, pessoas que trabalham na madrugada, que trabalham virando à noite, como eu fiz durante esse tempo, isso prejudica também muito, né? Isso não tem jeito, você não recupera esse sono. E na questão também que ele falou, né, que eu achei legal, interessante a tua pergunta que você falou, né, na questão dessa situação da pandemia que a gente está passando, né, se isso afeta e afeta muito, né? Porque você tem uma rotina, Daniel e Caterina, a gente tem uma rotina, né? Já há muito tempo. Você perde isso, como a gente está nessa situação de ficar confinado, de ter que ficar, né, cumprindo a quarentena por determinação, né, aí da saúde, da Organização Mundial, enfim. Você acaba realmente atrapalhando o teu sono. E também me atrapalha aqui mesmo, eu tendo esses horários que hoje eu só consigo dormir quase de madrugada praticamente, por causa do tempo que eu trabalhei, né, nessa madrugada toda que eu fiz durante 8 anos, mas também a rotina, isso afeta muito, né? Você dentro de casa, você tem uma rotina, você vem para casa, sai do trabalho, você tem um horário certo, né? Chega à noite, você dorme aí lá pelas 11 da noite, né, para acordar às 8 da manhã, isso é uma rotina, né, Daniel? A Com partir certeza. disso, quando você perde, exatamente, a gente confinado, mesmo estando em casa, você perdeu essa rotina. Então, realmente, isso afeta demais, né, o sono das pessoas. O meu, então, eu acho que eu não tenho nem horário mais, porque eu tive esse problema durante 8 anos na madrugada e hoje eu estou de quarentena, confinado aqui, né, respeitando aí o isolamento social, porque é uma situação que não tem jeito, tem que se cumprir. Isso também afetou a mim agora, né, nessa rotina que eu sempre tive, depois disso, de um horário certo, trabalhando aí na Assembleia Legislativa, para dormir. E eu perdi isso por causa dessa rotina aí, né, por causa dessa situação, né, que eu Com perdi certeza. a rotina. Mas, Você Sérgio, também, a Caterina também. Eu vi a Caterina falando disso, né, Caterina? Que você, verdade. aliás, é ótima, né, dorme muito bem, se pudesse dormir até mais tarde, que ótimo para você. Que bom para você que você consegue fazer isso, porque é complicado, viu? Eu consigo dormir até demais. Isso me incomoda um pouco, Pois vou ser é. sincera. Às vezes eu fico meio preocupada, pensando se eu estou com alguma questão aí que eu preciso resolver. Mas a parte do sono, Sérgio, você que está então respeitando aí fielmente, né, essa Sim. medida de isolamento, você tem conseguido estabelecer uma rotina mínima, assim, diariamente? No Olha, é sentido difícil, de mas um eu horário tenho para se até... alimentar, um horário, então, para você, de repente, fazer algum tipo de exercício. Tem conseguido se organizar nesse sentido? Não, até tenho, viu, Caterina? Até tenho. Eu já acostumei mais por causa da situação que eu passei durante esses 8 anos que eu te falei.
Eu trabalhava na madrugada, então eu ia dormir às 7 da manhã, 8 da manhã, entrava no trabalho às 11 da noite, saía às 7 da manhã. Durante 8 anos você perde, né? Eu perdi o relógio biológico. Então eu ainda consigo até me adaptar por isso, porque não mudou tanto para mim assim. Entendeu? Eu continuo tendo a mesma situação que eu tive e que eu tenho, né? Tenho tido agora, que é continuar dormindo também no horário que eu sempre dormi, de madrugada, pela perda, né, do sono que eu tive durante esses 8 anos, que você não repõe. Então, para mim, continua praticamente a mesma coisa. E tenho, sim, conseguido fazer meus exercícios, né, dar uma caminhada aqui dentro de casa, tudo. Né? Então, para mim, está tranquilo. Até porque eu já não tinha mesmo um relógio biológico. Eu perdi. E, como eu disse, o médico falou para mim que você não recupera o sono. Não adianta. Isso não existe, né? É verdade. Entendeu? E isso pode trazer consequências para a saúde como um todo, né? Até um envelhecimento precoce, né, Sérgio? Exatamente. Dependendo da situação. Isso acontece mesmo. Mas é isso, né? Vamos lá, né? A gente tem que se adaptar, não tem outro jeito. É vamos isso lá, aí, Sérgio. Temos vacina para a Covid-19? Vou falar disso também, mas primeiro eu quero dar uma notícia ótima aqui para o estado de São Paulo, viu, Daniel? Que assinou aí o maior contrato de concessão de rodovias do país, né? Entre a Artesp, que é a nossa agência de transporte aqui de São Paulo, e a concessionária Eixo São Paulo. Esse contrato, para você ter uma ideia, a Eixo São Paulo ela assume em junho a maior malha rodoviária já licitada aqui no Brasil, com 1.273 quilômetros por um período aí de 30 anos. É ótima notícia, né? Segundo informações aí do governo federal. Esse lote, viu, Daniel e Caterina, abrange 12 rodovias. Olha que maravilha. Passando por 62 municípios do estado. Né? Esse consórcio, inclusive, o investimento deles é de 14 bilhões. E olha que notícia ainda mais maravilhosa, vamos dizer assim, né? No popular, né? Isso vai gerar aí 7 mil novos empregos, né? Diretos e indiretos. Quer dizer, uma notícia maravilhosa aqui para o nosso estado de São Paulo, né? Tudo bem, dentro dessa situação que a gente está passando, dessa pandemia, mas eu acredito, viu, Daniel e Caterina, que até lá a gente vai sair disso aí, vai dar tudo certo, né? São 2 anos aí de contrato para que essa agência, junto com a Artesp, esse consórcio, melhor dizendo, junto com a agência Artesp, né, construa aí, melhore essa situação das rodovias nossas. Aqui já não são tão ruins, né? São boas em São Paulo. As rodovias em São Paulo, se você for comparar com as, por exemplo, do Rio de Janeiro, né, São Paulo está muito bem. Mas isso vai gerar emprego, né? Vai tirar as pessoas aí que, inclusive, estão desempregadas, né, Daniel, por causa dessa pandemia, estão perdendo seus empregos. Né? Uma ação do governo aí muito boa para o nosso estado. Certamente uma excelente notícia, Sérgio. Exatamente. E agora vamos falar do que você me perguntou, né? Uma farmacêutica americana, ela anunciou aí um anticorpo contra o coronavírus, né? Ele é chamado de STI 1499. Esse novo recurso ele foi capaz de evitar completamente que o vírus, né? O vírus aí ele infecte as células, né? Em testes realizados ainda, claro, in vitro, né? Ou seja, ainda não foi testado em humanos, né? Essa iniciativa ela propõe um tratamento similar ao método de transfusão de plasma, né? Estudado por diferentes centros de pesquisas e também já aprovado para testes clínicos na FDA. A FDA é o órgão norte-americano, né? Aqui a gente chama, é como a gente tem, o Daniel e Cara, a Anvisa aqui no Brasil, né? Então, é mais uma situação de estudos. A gente tem vários estudos, né, para tentar chegar a uma vacina, mas ainda não se tem nenhum resultado garantido. Mas as agências aí, né, as biofarmacêuticas aí, tanto daqui do Brasil quanto as americanas, estão tentando, né, achar uma vacina para acabar com esse coronavírus, né? Eu tenho certeza que a gente vai chegar a um bom resultado daqui a um tempo. Inclusive, isso vai também beneficiar, né, como eu falei há pouco, do governo federal, da agência, né, de construção de rodovias também. A gente não sabe quando isso vai poder começar, né, deve começar, né, com seus cuidados, claro, né? São 2 anos, como eu falei, de contratos aí. E essa situação nossa aí de descobrir, né, uma vacina contra o coronavírus. Claro, está se estudando, né? São notícias que a gente tem,
mas é 100% já, nessa notícia que eu falei agora, 100% garantido. Agora, precisa ser testado em seres humanos. Isso ainda não foi realizado e precisa muito de estudos, né, mais avançados. A gente sabe que o tempo para se descobrir uma vacina é entre 1 ano e meio, 2 anos. Mas eu tenho certeza que a gente vai chegar lá, viu, Daniel e Caterina? E a gente vai conseguir sair dessa situação. Uma outra coisa que eu queria falar, da questão aí do rodízio, né, rapidinho, Daniel, eu vejo aqui, eu tenho uma visão muito grande de onde eu moro, que eu moro aqui perto da Paulista, do lado da Paulista, em relação a trânsito, isso tudo, né? E eu vi que realmente estava complicado, né? Você falar diminuiu, foi o que vocês falaram aí, 2% de 46% para 48%, isso não é nada, né? E eu vejo aqui sempre que não houve essa diminuição aqui, pelo menos aqui na minha região, que é uma região de bastante movimento, né? Então, passou hoje a voltar, né, o rodízio normal, né, por falta de compreensão também, né, das pessoas, de ficarem em casa. As pessoas continuam saindo, né? Você vê muita situação aí, muita gente está confinada, como eu digo sempre, né? Mas tem pessoas aí que ainda continuam fazendo churrasco em casa, se reunindo com familiares. Então, isso acaba tendo uma negatividade, né? E o prefeito tomou, né, essa decisão de acabar com esse rodízio, né, que não estava adiantando nada. 46% para 48%, né, Daniel? Não é nada. A gente precisa chegar a um mínimo entre 55% e 60%. O ideal seria 70%, não é? Então, não teve jeito, né? Mas vamos lá, vamos continuar, a gente vai continuar lutando. E, gente, fiquem em casa. Se você não tiver que sair, for necessário, continue em casa, gente. É o melhor que a gente tem a fazer, tá bom? É isso aí, Sérgio. Muito obrigado pelas informações. Vamos torcer para que essa vacina seja testada e muito em breve ela esteja no mercado para imunizar as pessoas e cuidar das pessoas para que não se contaminem e também não morram por coronavírus. Exatamente. Que Deus te ouça, né, amigo? Mas vamos lá, tamo junto. Um grande abraço, bom trabalho para você, uma excelente semana. Eu estou vendo sua agenda aí, muito trabalho, hein? Ah, tem. Ah, você está vendo aqui atrás? Ah, pegou a agenda. Até tanto que quase juntou aqui com o meu logo aqui da Alerta. Você viu? Tá vendo? É isso aí. Do jornal. Bom trabalho, meu amigo. Vamos lá, trabalhar. Valeu, tchau, tchau. Tá bom? Obrigada, Sérgio.